Se eu tivesse que te dizer qual é o conceito mais importante da programação, a base de tudo e por onde todos deveriam começar, eu te falaria que é a lógica de programação. E no vídeo de hoje vamos ver juntos por que a lógica de programação é tão importante e vamos passar por todos os conceitos que envolvem a lógica de programação, como estruturas condicionais, estruturas de repetição, variáveis e assim por diante. Para além disso, nós vamos ver como esses conceitos se aplicam na codificação tradicional, utilizando a linguagem de programação JavaScript, e vamos ver como eles se aplicam numa plataforma low-code. Hoje vamos utilizar o OutSystems como exemplo. No final desse vídeo, você vai ter uma visão clara de todos os conceitos da lógica de programação, por que ela é importante, como se aplica na codificação tradicional e o depara dessas aplicações para uma plataforma low-code, desenvolvendo junto um projeto, uma calculadora de notas, para uma escola, mas através desse projeto nós vamos conseguir aplicar todos esses conceitos com JavaScript e depois vamos desenvolver com low-code. Com certeza, depois desse vídeo, você vai ter uma clareza maior do que é lógica de programação e como ela te ajuda a resolver os problemas tanto na codificação tradicional quanto no low-code. Para desmistificarmos de uma vez por toda o mito de que no low-code você não precisa saber programar ou que os conceitos da programação tradicional não têm que ser aprendidos quando você quer seguir uma carreira low-code. Então bora lá para o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é James Andrade, eu sou o fundador da Trusted School, uma escola de programação com foco em desenvolvimento low-code. Já tenho cerca de 10 anos de experiência e sou considerado um champion da plataforma OutSystems com mais de 13 certificações. Sem mais delongas, como habitual, vamos para o Miro, onde eu criei um mapa mental para que possamos relembrar a importância da lógica de programação, passar por todos os conceitos, ver como eles se aplicam no JavaScript e no OutSystems e, em sequência, vamos desenvolver o nosso projeto. Bora lá? Então, Dragão, já estou aqui no computador e compartilhando aqui o Miro com vocês para que a gente possa recapitular o porquê a lógica de programação é tão importante e passarmos por todos os conceitos da lógica de programação, vendo a aplicabilidade no JavaScript e no OutSystems. Combinado? Então bora lá. Primeiro ponto, por que a lógica de programação é tão importante? Com certeza existem vários fatores que vai fazer com que a lógica de programação seja um dos conceitos mais importantes, da programação, e principalmente para aqueles que buscam seguir uma carreira como programador e estão começando agora. Então você precisa ter essa base bem sólida. Por quê? Eu separei aqui dois fatores, que um deles é resolução de problemas. É praticamente impossível você resolver problemas com programação sem saber a lógica de programação. É como se você fosse um escritor sem gramática, um pedreiro sem as ferramentas, um engenheiro sem a matemática. Então não existe programação sem lógica de programação. É a base por onde todos deveriam começar. Então, entender bem esses conceitos, como aplicá-los e como eles podem te ajudar a resolver os problemas é fundamental para que você tenha sucesso, construindo os seus sistemas. Então, sendo assim, resolvendo problemas, que eu sempre digo que é a principal função de um programador, é resolver problemas. E como é que resolvemos esses problemas? Através da aplicação da lógica de programação e, obviamente, outros conceitos depois mais avançados da programação. Mas tudo começa pela lógica. Perfeito? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a lógica de programação, esse conceito, ele é transversal a qualquer linguagem ou tecnologia. Muitas vezes você comete o erro de começar aprendendo os conceitos daquela plataforma em específico ou daquela tecnologia e como se utiliza naquela tecnologia. Como no OutSystems, eu vejo muita gente começando a aprender, arrastando e soltando uma entidade, que é uma tabela, e construindo ecrãs, telas completas com várias funcionalidades, sem saber minimamente o que é que está ali por trás. Então, eu acho isso uma falha grave no processo de aprendizagem. Então, aprender lógica de programação, sendo com linguagem tradicional, sendo com low-code ou sendo com pseudocódigo, que é um conceito que também vamos ver hoje em conjunto, é importantíssimo. E isso é transversal, e tendo bem esses conceitos, você está criando uma carreira sólida aí na área de programação, onde você pode aprender novas linguagens facilmente, tendo bem esses conceitos fundamentados aí no seu conhecimento. Perfeito? Então, dois fatores importantes para resolver problemas, que é a base para tudo, É para isso que somos programadores. E segundo, esse conceito é transversal, é independente da tecnologia, e eu vou mostrar isso para vocês hoje também, fazendo essa comparação aqui entre JavaScript e OutSystems. Bora lá? Então, agora que nós já sabemos o porquê que a lógica de programação é importante, vamos ver cada um dos seus conceitos. Ainda são alguns
E o objetivo aqui desse vídeo não é ir ao extremo detalhe a cada um desses conceitos, mas ter uma visão mais ampla. Se você gostaria de ir a fundo em cada um desses conceitos, ou gostaria que eu produzisse mais vídeos sobre esse assunto, deixa aí nos comentários e também deixa aí um like, apoie o nosso canal. Se você achou bacana o conteúdo até agora e o tema abordado, pode se inscrever também no canal. Isso ajuda aqui a nossa comunidade a crescer ainda mais. Primeiro conceito da lógica de programação: variáveis e tipos de dados. É importantíssimo que você entenda esses conceitos. Variáveis é como se fosse uma caixa, vamos imaginar assim, uma caixa reservada dentro do nosso computador. Na verdade, é um espaço na memória, onde é armazenado uma informação. Pode ser um texto, o nome de uma pessoa, por exemplo, pode ser um número que depois vai ser utilizado para realizar um cálculo. E essas caixas, esses espaços reservados na memória, são importantíssimos para que a gente possa ir armazenando, né, capturando informação, por exemplo, do utilizador do nosso sistema e depois de realizar algum processamento nessa informação. E os tipos de dados o que eu vou guardar nessa caixa? Nós precisamos dizer para o programa, dizer para o computador o que vai ser armazenado naquele espaço de memória, ok? Qual tipo de informação, para que o computador entenda quais tipos de operações ele pode realizar com aquela informação. Por exemplo, é um número? Se é um número, então o computador ele vai conseguir realizar cálculos com aquela informação. Soma, subtração, multiplicação, divisão. O computador é muito bom nesse tipo de operação. Se for um texto, ele já vai entender a operação de soma de uma forma diferente. Ele vai juntar os dois textos. Então, até para que o computador saiba quanto espaço de memória ele precisa reservar para aquela informação, né? O tamanho da caixa, vamos imaginar assim, para guardar aquela informação, ele precisa saber qual é o tipo de dado que ele está armazenando, né? E depois o nosso programa precisa saber disso para realizar operações com essa informação. Então são vários os tipos de dados. Você pode pesquisar melhor, mas temos número, texto. Dentro de número tem números com casas decimais, sem casas decimais. Temos o booleano, que é verdadeiro ou falso. Então, é importante que você tenha bem esse conceito em mente. E como é que ele se aplica no JavaScript? Então, para criarmos uma variável e definirmos o tipo de dado no JavaScript, essa é a sintaxe. A sintaxe, para você que não conhece o termo, é a forma como escrevemos o nosso código. São as regras do jogo, digamos assim, para escrever o código em determinada linguagem. Então, é a sintaxe. A sintaxe no JavaScript funciona dessa forma. Você vai ter aqui o comando let, ou var, ou const, né, que são tipos diferentes de variável. Não vem ao caso aqui se aprofundar nisso. Mas então você pode usar o let, depois vem o nome da variável, que é como vamos identificar essa variável na nossa memória, não é? Quando quisermos recuperar essa informação, vamos utilizar essa palavra-chave, que é o nome da variável, e depois uma atribuição ao valor 5. Dessa forma, né, aqui no JavaScript, ele já vai entender que é um tipo numérico. O JavaScript é uma linguagem de programação interessante porque ela não é fortemente tipada. O que é que isso significa? Que uma caixa pode se transformar ao longo do nosso programa. Ela pode armazenar um inteiro, um valor numérico, depois ela pode passar a armazenar um texto. Então, isso permite uma flexibilidade. Por outro lado, tem alguns pontos negativos também em não ser uma linguagem fortemente tipada, como C ou C#, por exemplo. Nesse tipo de linguagem, nós temos que dizer já qual é o tipo da variável. Então, seria mais ou menos var, número inteiro e depois atribuição de valor. Mas isso é uma particularidade das linguagens de programação. Mas o conceito de variável e tipo de dados é transversal. Perfeito? Então, no JavaScript, let, nome da variável, igual e o valor que essa variável vai receber, e automaticamente o JavaScript atribui o tipo de dado a essa variável. Vamos ver como isso funciona no OutSystems? Bom, no OutSystems é muito interessante. Nós podemos criar variáveis em escopos diferentes, em telas ou em ações. Então, eu estou criando aqui uma variável no contexto de uma tela, é uma tela chamada calcular média, né? Um ecrã, e clicando com o direito em cima da tela, eu tenho a opção, vocês vão ver agora, eu tenho a opção adicionar uma variável local, eu dou um nome a essa variável, então eu chamei de nome aluno, e depois eu vou escolher o data type lá embaixo, olha, aqui embaixo eu vou escolher o data type como, tenho aqui várias opções,
e vou escolher a opção como text, né? Deixei ali a opção como text. Então essa é a forma de criar uma variável no OutSystems, em uma plataforma low-code. Como vocês podem ver, é bastante visual, né? Utilizando o mouse, clicando com o direito e escolhendo opções, o que facilita, né? E dá talvez uma velocidade a mais nesse desenvolvimento, mas o conceito continua lá. Variáveis, espaço reservado na memória e tipos de dados. Perfeito? Então é assim que se faz no OutSystems. Vamos seguir para o próximo conceito, que são os operadores. Os operadores, no fundo, são os símbolos que dizem ao computador o que é que ele deve fazer, né, com aquelas variáveis, como, por exemplo, operações de cálculo, operações de comparação entre valores, operações lógicas, né, eu vou comparar, ver se é verdadeiro ou não. Então, são os operadores que nos permitem realizar esses cálculos, essas comparações dentro do nosso sistema. Então, existem várias categorias de operadores, como vocês podem ver aqui. Nós temos os operadores aritméticos, lógicos, de comparação, e no JavaScript funciona dessa forma. Eu posso simplesmente somar dois números utilizando o símbolo da adição, multiplicar. Eu posso utilizar operadores lógicos como o AND, que funciona aqui com dois i comerciais, né? Que é o operador AND, não vou entrar tanto no detalhe aqui como isso funciona. E o operador OR, né? Que funciona aqui como dois pipes. Ok? Então depois você, claro, dentro dos operadores aritméticos de lógica, você vai estudar tabela verdade, como funciona aqui o resultado desses operadores. Enfim, podemos entrar mais a fundo nesse detalhe em um próximo conteúdo. Os operadores de comparação, então eles vão retornar um valor verdadeiro ou falso. Então eu posso comparar uma variável com outra, eu posso comparar um número, se ele é maior do que uma variável. Então, um exemplo de utilização, eu poderia utilizar a comparação para verificar se a nota do aluno é maior que 7. Né? Se for maior ou igual a 7, se for verdadeiro essa condição, então eu posso dizer que o aluno passou naquela matéria. Então é um exemplo de utilização do operador de comparação. Perfeito? Como isso é utilizado então no OutSystems? Bom, no OutSystems nós temos uma caixa que chamamos de editor de expressões. Essa caixa editora de expressões, eu vou então utilizar todos os operadores, ou posso utilizar os operadores de uma forma visual também. Então tenho soma, subtração, multiplicação, os operadores lógicos, os operadores de comparação, e dessa forma eu posso utilizar as minhas variáveis para estar trabalhando com esses operadores. Terceiro ponto, um dos mais importantes, estruturas condicionais. É através das estruturas condicionais que vamos controlar o fluxo do nosso programa. Podemos dizer que ele vai por um caminho ou ele vai por um outro caminho a depender de uma condição lógica. Então, nós podemos utilizar os operadores lógicos que nós vimos anteriormente, junto com as estruturas condicionais, para definir o fluxo do nosso programa. Exemplo, nós podemos validar se a nota for maior que 7, dizer que o aluno passou. Se não for maior ou igual a 7, então o aluno não passou. Então eu posso criar dois fluxos no meu programa, utilizando essas estruturas condicionais, a partir daí definir o funcionamento dessa minha solução. Como isso funciona no JavaScript? Temos o comando if/else, ok? Então if, depois abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses eu vou ter a minha comparação lógica, né? Os meus argumentos lógicos. Aqui no fundo está número maior que 0, ou seja, eu estou verificando se o número é maior que 0. Se for verdade, ele entra nesse primeiro comando, dizendo que o número é positivo. Caso não seja verdadeiro, ele vai entrar no else, né? Que é o se não. Ele vai lançar aqui uma mensagem dizendo que o número não é positivo. E é assim que funciona o if. No OutSystems, vocês podem reparar que é mais visual, então nós temos uma espécie de losango aqui, né, dentro do nosso fluxograma. No OutSystems o código se constrói dessa forma, com o fluxograma. Eu tenho uma condição lógica dentro desse losango e tenho também de uma forma visual o caminho que esse meu fluxograma vai seguir. O caminho do true, do verdadeiro, ou o caminho do falso, ali indo para baixo, né, também dizendo que o aluno não passou ou dizendo que o aluno passou. Então esse é o if aplicado no OutSystems. Seguindo aqui com os nossos elementos, estruturas de repetição. O que é isso? É passarmos um comando para o computador para ele realizar alguma tarefa repetida. Então podemos dizer para que o computador, por exemplo, some todos os números de 1 a 100, ou identificar os números ímpares e pares dentro dos primeiros 1000 números. Imagine criar um código para ir verificando cada um desses números.
Não é assim que se faz na programação. Podemos facilmente passar instruções para o computador para que ele repita determinada tarefa N vezes, ok? Então podemos utilizar isso em várias situações, como por exemplo, percorrer uma lista para somar os valores dessa lista. Vamos imaginar o cenário das notas, onde um professor reportou várias notas desses alunos e depois queremos percorrer toda essa lista de notas, somar esses valores e depois dividir pela quantidade de notas para ter aí uma média dessas notas. Então, o comando da estrutura de repetição, que muitas vezes é conhecido por for ou while, que são tipos de estruturas de repetição, eles são muito úteis na programação e fundamentais para resolvermos problemas. Como é que é a sintaxe no JavaScript? Nós temos a sintaxe aqui, por exemplo, do comando for, né? Que começa com a palavra-chave for, depois eu instancio, crio uma nova variável chamada i, que inicia com valor igual a 0, depois ponto e vírgula, eu digo uma condição lógica de parada, né? Então, enquanto i for menor que 5, ele vai continuar executando o for, né? O nosso laço, e depois digo um incremento, que aqui no caso está i++, que significa que ele vai somar 1 a cada interação. Ok? Então, dentro da chave ficará o comando que vai ser executado para cada iteração dentro dessa estrutura de repetição, desse for. Ok? Então, é assim que é a sintaxe no JavaScript. No OutSystems, nós temos aqui algo semelhante ao for, porém com uma lista pré-definida. Então, eu posso percorrer todos os elementos dessa lista. Existem outras formas também de estruturas de repetição no OutSystems, mas eu quis trazer aqui o exemplo do for each, que é esse elemento visual que tem um círculo com uma seta e que eu posso percorrer uma lista. E aqui nesse caso eu estou percorrendo a lista de notas e somando os valores que estão dentro dessa lista. Perfeito? Então essa é a estrutura de repetição importantíssima na resolução de problemas. O nosso próximo item são as funções, que nada mais é do que blocos de códigos reutilizável. Então eu posso dizer que um pedaço de código que eu escrevi, ele pode ser executado a partir de um nome que eu dou a esse bloco de código. Então esse é o conceito das funções. Isso é bastante interessante para a reutilização de código, para depois darmos manutenção, organizar o nosso código melhor. Então é assim que funcionam as funções. Como é que é a sintaxe no JavaScript? Eu digo, né, a palavra-chave function, depois dou um nome a essa função, no nosso caso aqui o nome é soma, defino os parâmetros de entrada dessa função, ou seja, quais valores eu preciso receber para que dentro dessa função eu possa realizar a minha operação, o meu cálculo. E aqui ele diz que ele precisa receber dois parâmetros, A e B. E dentro da função, ele vai ter um retorno, ou seja, um resultado da execução dessa função, que é a soma de A mais B. Ok? Então, ele retorna A mais B e, no fundo, podemos agora chamar essa função. Essa parte é só a definição. E a chamada, ele está atribuindo aqui a uma variável resultado o valor que retorna da função soma, passando os parâmetros. O equivalente ao A é o 5 e o equivalente ao B é o 3. Então, o retorno da chamada dessa função vai retornar um resultado igual a 8. Essa é a sintaxe aqui das funções no JavaScript. E no OutSystems nós temos as actions. Okay? Então, as actions elas podem ter parâmetros de entrada, parâmetros de saída e variáveis locais. E a partir disso, ter um fluxograma, onde dentro desse fluxograma nós podemos definir qual vai ser o resultado, o output dessa nossa action, ok? Então, nós temos as client actions, as server actions, que uma é utilizada, né, para execução de lógica no lado do cliente e outra do lado do servidor. O próximo deles é as estruturas de dados, né? Existem algumas estruturas importantes de dados. Nós vamos falar aqui principalmente das listas ou dos arrays, que é um conjunto de dados. Então, assim como temos uma lista de tarefas, né, onde definimos um padrão para essa tarefa, quais são as propriedades dessa tarefa, que é o nome e quem vai realizar essa tarefa, podemos armazenar essa informação também no computador, na memória, em formato de array, né? Então é uma lista com vários valores, que podemos trabalhar de uma forma diferente do que as variáveis. As variáveis do tipo simples, do tipo texto, por exemplo. Então posso ter variáveis do tipo lista, que armazenam um conjunto de valores que tem a mesma estrutura. Perfeito? Como é que isso funciona no JavaScript? Eu tenho aqui uma lista ou um array de números. Então eu tenho aqui
parênteses retos ou conchetes, não é? E dentro deles eu tenho os meus elementos. Então, nas variáveis do tipo lista, nós tratamos como elementos cada item dentro dessa lista. Então, tem os elementos separados por vírgula aqui. Cada elemento é um número e eu tenho uma lista com 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso utilizar essa lista de várias formas. Eu posso percorrer essa lista, eu posso identificar um elemento específico nessa lista através da sua posição. Tem uma coisa engraçada em relação às posições na lista, que ela começa com a posição 0, né? Então aqui quando ele manda o comando console.log, que é basicamente imprimir esse valor no console do navegador, ele está pedindo para exibir na lista números a posição 2, que começando por 0, nós temos 0, 1, 2. Então ele vai imprimir na tela o valor 3, né, que é a posição 2 aqui dessa lista. Isso é um pouquinho um trick de se entender, mas nós nos acostumamos. No OutSystems, nós podemos criar uma variável e dizer que ela é do tipo list, não é, de algum tipo básico de dados ou algum tipo mais complexo, e depois nós trabalhamos algumas propriedades que são específicas dessa variável do tipo lista, como o current, que é o item atual da lista, o tamanho, se a lista está vazia ou não. Então é a forma de se trabalhar também mais visual as listas no OutSystems. Por último, mas não menos importante, nós temos entrada e saída de dados. Então é fundamental para que todo isso que vimos até agora, esses conceitos, para que eles sejam utilizados, muitas vezes, para que eu possa resolver o problema de alguém, eu tenho que coletar alguma informação desse utilizador e depois lhe dar um resultado dessa operação que eu realizei, né? Desse processamento que eu realizei no meu programa, no meu sistema. Então, entrada e saída de dados é fundamental. No JavaScript, eu tenho aqui um exemplo de saída de dados, que é o console.log. Ele vai gerar essa informação dentro do console, mas eu poderia ter também aqui o alert, que é uma forma de exibir um pop-up no JavaScript. Eu tenho um prompt, que eu posso capturar uma informação do utilizador. E eu tenho também a própria construção do HTML, com formulários, inputs, né, e listas. Então, existem várias formas de se obter dados e de também mostrar esse resultado para o utilizador com HTML e JavaScript. Iria escrever muita sintaxe aqui para exemplificar para vocês. Mas um exemplo é o console.log, é um exemplo de saída de dados, e o prompt, nós vamos ver no nosso projeto, é um exemplo de entrada de dados. No OutSystems, tudo isso é construído de uma forma muito visual, né? Então aqui com o Canva, onde o que você constrói é o resultado que você obtém. Então você basicamente vai fazendo drag and drop de widgets, que são esses elementos aqui do lado esquerdo, e ao final você tem construído aí a forma de obter valores do utilizador com input, e utilizando, por exemplo, esse widget que é a expression, você consegue dar um output para o utilizador, ou utilizando outros widgets como o de mensagem no OutSystems. Também vamos ver isso com mais clareza dentro do nosso projeto de calculadora de médias. Bom, pessoal, esses foram os principais conceitos da lógica de programação. Eu espero que vocês tenham entendido, né, esses conceitos e que vocês possam reforçar também esse conhecimento. É um conhecimento que nós vamos, ao longo da vida, praticando e aprendendo melhor. E agora que você já conhece todos eles, vamos juntos desenvolver então o nosso projeto, primeiro em JavaScript e depois em OutSystems, onde vamos utilizar grande parte aqui desses conceitos. Antes de avançarmos, eu queria te dar aqui uma recomendação. Se você está iniciando agora no mundo da programação e gostaria de aprender de uma forma sólida esses conceitos da lógica de programação, eu queria te dizer que na Trusted School nós temos uma estratégia completa para te transformar num desenvolvedor OutSystems pronto para o mercado de trabalho. E dentro da nossa estrutura nós temos uma estratégia com níveis, onde o nível 1 e o nível 2 são focados na lógica de programação e nos fundamentos da programação. Então vocês vão ver isso durante 8 semanas, 4 semanas em cada nível, de uma forma muito aprofundada e com muita prática e acompanhamento dos nossos mentores, para que você comece a sua carreira da forma certa. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para o nível 1 e o nível 2 da Trusted School, que estão com inscrições abertas. Por isso, se você gostaria de ir de uma forma mais profunda nesses conceitos, acompanhado por mentores que são especialistas com grande experiência de mercado, eu te convido a fazer parte
dos dragões da Trusted. Vamos para a nossa segunda parte do vídeo, onde vamos colocar a mão na massa e desenvolver um projeto em JavaScript. O desafio hoje é criar uma calculadora de média para alunos de uma escola. Vamos desenvolver a solução em JavaScript, também em OutSystems, e ver como vamos utilizar os conceitos da lógica de programação para resolver esse problema. Mas se engana quem achou que eu iria direto abrindo aqui o código, abrindo o Visual Studio Code. Vamos, antes disso, pensarmos na resolução de problema. Ok? Pensarmos ali, utilizando os conceitos do pensamento computacional, que é um assunto que eu também falo bastante com vocês, nós vamos definir o nosso algoritmo para resolver esse problema. E até podemos utilizar uma espécie de pseudocódigo antes de irmos para essas ferramentas específicas. Porque aí é onde está o segredo. É pensarmos de uma forma lógica para resolvermos o problema e depois a tecnologia em si é só um caminho de se chegar a esse resultado. Por isso, vamos primeiro refletir em conjunto quais seriam os processos de entrada de dados, processamento e saída de dados para resolvermos esse problema. Bora lá? Então, criar uma calculadora de média para alunos de uma escola. Vamos fazer o seguinte: que tipo de entrada de dados é que eu vou precisar para resolver esse problema? Eu vou puxar aqui um comando texto e vou fazer o seguinte. Vamos pensar de uma forma lógica como isso vai funcionar. Eu preciso receber as notas do aluno, certo? Então, entrada de dados. Eu preciso receber as notas do aluno. Posso também receber o nome do aluno para deixar o nosso sistema aqui mais customizável, né? Então, eu recebo o nome do aluno. Depois eu vou dizer receber as notas do aluno. Então, são as minhas entradas de dados aqui. Receber nome e as notas. Pode ser mais do que uma, né? Processamento. Eu vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas. Ok? Então, dessa forma, eu consigo obter a média, não é isso? Somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas. E a saída de dados será: o sistema deve informar se o aluno passou ou não, com base na fórmula: se nota maior ou igual a 7, o aluno passou. Se não, o aluno não passou. Perfeito. Então, eu tenho já agora uma ideia de como vai funcionar esse meu sistema, a nível de entrada de dados, processamento e saída de dados. O que seria um pseudocódigo? Eu poderia dizer que o passo 1 é receber nome do aluno. Passo 2, receber notas do aluno. Passo 3, somar notas do aluno. Dividir soma das notas pela quantidade de notas. Dividir notas, a soma das notas pela quantidade de notas. E atribuir resultado à variável média. Se média maior ou igual a 7, então passou. Se não, não passou. Pessoal, isso aqui é um código. Isso aqui é na minha linguagem de programação que eu inventei agora, desde que isso depois fosse traduzido para a linguagem de máquina, isso é um código, ok? E eu diria que está aqui o ponto mais importante, é pensar dessa forma lógica, porque agora é só traduzir isso para uma sintaxe específica de uma linguagem de programação. Essa não é a parte difícil. A parte difícil eu diria que é essa, pensar de uma forma lógica e estruturada para criar um algoritmo para resolver problemas. Aqui eu utilizo o conceito como variável e condicionais, e somar todas as notas. Posso aqui dizer que dentro desse somar notas do aluno, eu poderia até usar assim: percorrer todos os elementos da lista notas e somar. Então, percorrer todos os elementos, estrutura de repetição, receber dados, entrada de dados e armazenamento em variáveis, dividir, somar, operadores matemáticos, que mais? Se média maior ou igual a 7, estruturas condicionais. Então eu conheço as ferramentas e eu monto a minha solução com base nas ferramentas que eu conheço, que eu sei que a programação é capaz de realizar, né?
Então, dessa forma, eu consigo criar soluções e agora vamos partir para tradução na linguagem tradicional, utilizando JavaScript, e vamos traduzir depois para OutSystems. Bora lá? Vamos lá, então, começar a desenvolver a nossa solução, primeiramente com JavaScript. E antes de começarmos, você vai precisar ter instalado algumas ferramentas, como o navegador, como o Google Chrome, que vai ser utilizado para rodar as nossas soluções. Acredito que isso você já deva ter instalado, ou outro navegador. E o Visual Studio Code, que será o nosso editor de código. Então, é a nossa ferramenta de trabalho aqui, trabalhando com programação tradicional, digamos assim. Então, você vai poder fazer o download pelo site do VS Code e instalar na sua máquina. Tendo instalado, então, vamos abrir o VS Code. Agora, com o VS Code aberto, basta que você abra uma pasta. Eu reservei aqui uma pasta para criarmos o nosso projeto. Você também pode criar aí uma pasta para avançar com esse projeto. Então, vou clicar aqui na opção Open Folder, ou aqui no canto superior também tem a opção Open Folder, abrir pasta. Eu já tenho aqui o diretório para essa pasta em documentos, projetos JavaScript. E aqui eu tenho uma pasta calculadora média, que não tem nada lá dentro, mas vai ser onde vamos criar o nosso projeto. Então, abrir aqui a pasta no VS Code, vamos criar os nossos arquivos. O primeiro arquivo que vamos criar dentro dessa pasta é um arquivo HTML. Então, vou dar o nome de index.html. Perfeito? Então, HTML é a parte visual do nosso aplicativo e o JavaScript vai ser a lógica por trás, o mecanismo. Então, vamos instanciar aqui uma estrutura básica do HTML5. Vamos dar aqui um título. E dentro do corpo, eu vou adicionar aqui uma tag HTML, que é o H1, com o texto. Vou guardar esse arquivo utilizando aqui o atalho Ctrl S. Deixa eu aumentar aqui um pouco também para vocês conseguirem perceber melhor o código. Gravei o meu arquivo, agora eu vou utilizar aqui uma extensão, que é a extensão Live Server. Você, se não utiliza, você pode instalar também essa extensão, que vai permitir irmos acompanhando a evolução aqui do nosso código. Ok? Então, já tenho aqui instalado. Então, vou voltar aqui para os meus arquivos. Vou clicar com direito e Open with Live Server, para irmos acompanhando o andamento desse projeto. Perfeito, ele já abriu aqui no navegador. Eu vou isolar ele no meu canto direito e vou abrir o VS Code no outro canto direito. Daí eu vou precisar de mais espaço aqui, então eu vou diminuir um pouco aqui o código e minha calculadora também eu vou deixar um pouco menor. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu arquivo JavaScript, ok? E integrar esse arquivo JavaScript nessa minha página HTML. Então, para isso, vamos vir aqui, criar um novo arquivo. Vou chamar de script.js. E aqui é onde vamos criar o nosso código JavaScript. Eu vou adicionar aqui um comando, console.log. Olá mundo, vou guardar esse meu script e agora lá no meu arquivo HTML eu vou incorporar esse arquivo de script com a tag script. Onde é que está esse script? Com o source e basicamente isso. Vou guardar esse arquivo e vamos ver se aqui na minha página ele já está rodando o meu código JavaScript. Colocando aqui no console, não é, que é através do clicar com direito, inspect, ou clicando na tecla F12, você consegue ver isso, que é o Developer Tool, e está aqui o Olá Mundo, que é o meu único código até agora nesse meu arquivo JavaScript. Então esse é o setup inicial do nosso projeto. Eu tenho um arquivo HTML, um arquivo JavaScript, os dois já estão se comunicando e eu estou dentro do meu editor de código, que é o VS Code. Espero que você tenha chegado até esse ponto e vamos adiante. Agora, para resolver o nosso algoritmo que nós definimos, nós temos que receber algumas informações do utilizador, que é o nome do aluno, a quantidade de notas e as notas propriamente. Para isso, vamos precisar de 3 variáveis. Então, vamos definir aqui as variáveis e atribuir um valor inicial, o que faz com que o JavaScript já separe um tipo de dado para essa variável. Então, vamos utilizar o comando let e vamos dar o nome da primeira variável como nome aluno, igual a vazio. Vamos criar uma outra variável, que seria quantidade notas, igual a 0 inicialmente. E por último, um array de notas. Então, uma lista de notas, que será a nossa variável do tipo lista, que é uma estrutura de dados, onde vamos armazenar todas as notas.
Então, essa primeira etapa, conectando com o nosso conceito de lógica de programação, variáveis e tipos de dados. Agora, vamos para um próximo passo que seria coletar essa informação do usuário. Então, existem várias formas e até nós poderíamos, no HTML, criar, por exemplo, um form. Dentro desse form, temos aqui uma label e temos também a tag input. Ok? Então, dessa forma, gravando, nós criamos aqui na parte da interface já uma forma de coletar essa informação e depois teremos que conectar aqui com o JavaScript uma forma de atribuir o valor a essa variável nome aluno igual ao que foi recolhido aqui nesse input. Perfeito? Então, vamos fazer isso daqui a pouco. Vamos também adicionar um botão dentro desse nosso HTML com a tag button, com type button e o onClick e o evento onClick. Vamos deixar ele aqui separado porque vamos chamar uma função do JavaScript nesse evento do clique no botão. E esse botão vai ser receber notas e calcular média. É um botão com nome assim um pouco grande, mas enfim, é o que ele vai fazer. Ele vai receber as notas e calcular a média. Perfeito? Então temos um input e temos um botão já no nosso, na nossa interface aqui, não é? Então bora lá para os próximos passos. Perfeito, eu tenho as variáveis e agora vou começar a criar aqui o meu programa, vou criar a minha função, o meu método para o clique desse botão, que vai ser então uma function receber notas é um nome um pouco grande também para uma função, mas o importante é que fique claro para você o que é que ela está fazendo. Então lembra lá do elemento também das funções, que é um bloco de código reutilizável para também organizarmos o nosso código e podermos invocar essa função através de um clique no botão. Então vamos criar agora uma função para receber as notas e calcular também essa média. Perfeito? Então o primeiro passo aqui eu quero saber quantas notas o utilizador desse sistema vai querer computar, né? Então quantas notas é que são. Então para isso vamos atribuir a variável quantidade de notas, ela vai ser igual ao prompt. Prompt. O prompt é uma janela que abre no ecrã e que coleta alguma informação. Então esse prompt ele vai dizer quantas notas deseja informar. Perfeito? Vamos salvar essa parte e vamos já atribuir essa função ao clique do botão e ver se o nosso sistema está funcionando até então. Então, para fazer isso, eu tenho um botão e o evento onClick e vou atribuir aqui para que no onClick ele chame esse método do JavaScript. Então, vou guardar e vamos testar. Cliquei, ok, abri um prompt, quantas notas deseja informar? 5, ok, terminou aqui o meu programa. Então, estamos indo bem. Vamos continuar. Perfeito, agora que eu sei a quantidade de notas que eu quero, no fundo, recolher todas essas notas. Então, para isso, eu vou utilizar qual conceito para executar um passo várias vezes na lógica de programação. Se você pensou em estruturas de repetição, você pensou bem. Então, vamos aqui escrever o for, que é uma estrutura de repetição aqui no JavaScript, e eu vou definir que do 0 até... Aliás, eu vou começar do 1 até o i menor ou igual a quantidade notas, incrementando i mais, incrementando de 1 em 1, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer recolher, então chamar aqui criar aqui uma nova variável, let nota, que vai ser igual a o que ele informar. Então uma nota vai ser igual ao que ele informar, no prompt, não é? E aqui eu vou colocar no prompt com um símbolo diferente. Vou colocar aqui esse símbolo para que eu possa dizer o seguinte: informe a nota. E aqui vamos utilizar esse conceito
para imprimir dentro do meu texto também o valor de uma variável, que no fundo vai ser o valor de i. Isso vai me permitir fazer o seguinte: informe o valor da nota 1, informe o valor agora da nota 2, da nota 3, até ele chegar na quantidade de notas que ele disse inicialmente que queria. Feito isso, eu quero então pegar esse valor nota e vou querer adicionar a minha lista notas. Para isso eu vou utilizar o notas, que é uma lista, e vou utilizar o método push para inserir esse elemento dentro dessa lista. Então aqui eu vou utilizar notas.push, passando o parâmetro que é a nota que eu acabei de recolher. Dessa forma eu estou alimentando a minha lista notas. Para ter certeza que isso está funcionando, depois do meu laço, depois da minha estrutura de repetição for, eu vou fazer um console.log com o valor da lista notas, só para garantir que todos os valores que foram recolhidos foram adicionados corretamente na nota. Bora lá testar essa parte do código? Perfeito. Então já estou aqui com o meu código novamente, vou clicar. Quantas notas desejo informar? Eu vou dizer que são 3 notas, ok? Informe a nota 1 foi 7. Perfeito. A nota 2 foi 9. E a última nota foi 10. É um bom aluno. Perfeito. E aqui está, no log, né, no console.log, o meu array com 3 elementos, 7, 9 e 10. Então, o nosso código está funcionando perfeitamente, utilizando entrada de dados, variáveis e estrutura de repetição para coleta de dados e manipulação numa estrutura de dados que é a lista. Complexo? Com calma e entendendo os conceitos base, você vai montando essa forma de pensar lógica. Ok? Bom, vamos em frente que ainda falta coisas para fazer aqui no nosso código. Concordam comigo que até então eu já consegui recolher as notas, né? Então já conseguimos fazer a primeira etapa, que é a de recolha das notas. Vamos para a segunda etapa agora, que seria então de calcular a média, perfeito? Então, para calcular a média, eu vou querer, basicamente, como vimos no nosso pseudocódigo, né, no nosso algoritmo, eu quero somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas, perfeito? Então, para isso, vamos criar uma nova variável. Vamos percorrer a lista de notas. Então, for enquanto i for menor do que notas.length, que é o tamanho da lista. Existe essa propriedade que é o length nas variáveis do tipo lista. Então, enquanto o i for menor do que o tamanho da lista, eu quero... Aqui tem um erro, não é vírgula, é ponto e vírgula. Isso é o que me chateia um pouco na programação tradicional. E aqui, i++. Então, i iniciando em 0, até que i seja menor do que o tamanho da lista. Lembrando que nas listas as posições dos elementos começam em 0, né? Então, enquanto i for menor do que o tamanho da lista, incrementando de 1 em 1, faz o seguinte: soma é igual a soma, ou seja, para irmos incrementando nessa variável soma é igual a ela mesmo, mais notas e a posição atual na minha lista, que no fundo é igual a i. Ou seja, cada vez que esse laço de repetição ele executar, o i vai ser, na primeira vez, 0, então eu vou pegar a posição 0 dessa lista. Na segunda vez, i vai ser igual a 1, então eu pego a posição 1, até que eu tenha percorrido todos os elementos da lista, sempre acumulando esse valor na variável soma. Então, soma é igual a ela mesmo mais o próximo item da lista das notas. É isso que significa aqui esse código. E por último, eu posso ter a minha variável média, que é igual a soma dividido por notas.length, que é o tamanho da lista, ou seja, quantas notas foram selecionadas, né, dentro desse código. E agora, por último, eu vou, para garantir que está funcionando, eu vou também fazer um console.log do valor da média. Vou guardar esse meu código e bora lá experimentar. Cliquei. Quantas notas? 3. Nota 1 foi 7. Nota 2 foi
9. E nota 3 foi 10. Ok. No console log deu um número um pouco esquisito, que foi 2, 6, 3, 6 e assim por diante. O que é que eu acho que pode estar acontecendo aqui? O valor armazenado ele deve estar de um tipo incorreto de dado, e por isso que essa soma talvez não esteja indo muito bem. O que é que vamos fazer então? Vamos converter o valor antes de armazenarmos, por exemplo, na variável nota. Então o prompt ele recolhe um valor texto por padrão. Então vamos utilizar aqui uma função que é o parseInt, que é para converter o valor recolhido no prompt para um inteiro. E acredito que com isso deva resolver o nosso problema. Então vamos lá mais uma vez. 3 notas, 5, 6 e 7. E a média deu 6. 5, 6, 7, 7. Tá certo. O cálculo está certo. Perfeito. Vamos em frente então. Qual seria o próximo passo? Dizer se o aluno passou ou não, né? Agora que eu já tenho a média, eu quero dizer se o aluno passou ou não. Então, para isso, o que é que iríamos utilizar dentro daqueles conceitos da lógica de programação? Pensa aí um minutinho. Exatamente. Se você pensou nas condicionais, é isso mesmo. Então, vamos utilizar aqui o conceito das estruturas condicionais, que no JavaScript se escreve com if. Então, se média é maior ou igual a 7, então eu quero fazer, por exemplo, um alert, que é uma forma de output também, onde dentro desse alert eu posso ter o aluno passou. E ainda vou colocar aqui uma carinha feliz. O aluno passou. Sua média foi. E aí eu posso utilizar o operador de adição, mas no texto funciona de uma forma diferente do que com o número. Ele junta os dois textos. Então, eu vou pôr aqui o valor da média. Perfeito. Vamos diminuir um pouco aqui o nosso código. Acredito que vocês ainda consigam enxergar assim, não é? Então, caso contrário, que então seria o else. Caso contrário, então eu vou copiar aqui esse código para otimizar o nosso tempo. Então, o aluno não passou. Triste. Sua média foi tal. Ok, vamos gravar e vamos testar o nosso código. Então, cliquei no botão. Quantas notas? 3. Ok. Informe a nota 1 a 5. 6. Mas na última ele tirou 10. Vamos ver se com isso ele consegue recuperar. Perfeito. O aluno passou. Sua média foi 7. Perfeito. O nosso sistema funciona. Eu poderia incrementar aqui para obtermos o valor guardado nesse input, como algo do gênero nome aluno, que é a nossa variável, é igual a document.getElementById, que é para buscar um elemento do HTML, e aqui é uma função de JavaScript que é manipular o DOM, né? Manipular o que tem no nosso HTML. Então, buscar um elemento por ID, que é nome aluno, o nome do nosso input, se não me engano, aluno.value. E aqui, por exemplo, poderia utilizar o aluno nome aluno vamos ver se isso está funcionando. James, calcular quantas notas? 2, uma tirou 8 e a outra tirou 9, ok. O aluno James passou, sua média foi 8,5. Perfeito. Então, utilizei aqui a forma de input, né, do JavaScript através do HTML, né, do formulário e do input. E com isso, nós concluímos aqui o nosso desafio utilizando a linguagem de programação JavaScript. O que é que você achou? Interessante? Então, aqui, muitos conceitos importantes da lógica de programação. Variáveis, estruturas de dados, estruturas de repetição, estruturas condicionais, manipulação de listas, input de dados, output de dados,
condicionais, acho que eu já falei condicionais, operadores de soma, operadores aritmétricos, operadores de comparação, né? Aqui no maior ou igual. Então tá aqui a raiz fundamental da programação. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Vamos para a nossa segunda parte, que seria resolver esse problema com OutSystems. Vamos então para a nossa segunda parte do desenvolvimento, onde vamos agora construir a solução utilizando OutSystems. Vamos resolver aquele problema utilizando o conceito da lógica de programação, o problema de calcular a média dos alunos e agora utilizando a plataforma Low Code OutSystems e vemos as semelhanças e as diferenças entre OutSystems e JavaScript na prática, solucionando um problema. Perfeito? Então bora lá. Primeira coisa, quais ferramentas é que precisamos? Precisamos da plataforma OutSystems instalada no nosso computador e também ter uma conta na plataforma OutSystems. Para criar uma conta é muito simples, não precisa de associar cartão de crédito e você tem acesso a uma infraestrutura na nuvem completa, sem nenhuma limitação, onde você vai poder desenvolver as suas soluções pessoais e disponibilizar isso para qualquer pessoa no mundo, porque já fica implantado, disponível na internet. Isso é fantástico. Então o site da OutSystems, outsystems.com, crie a sua conta e faça download do Service Studio, que é a nossa ferramenta de desenvolvimento. Feito isso, estamos prontos para avançar com o nosso desenvolvimento. Bom, pessoal, essa é a minha infraestrutura, a minha conta OutSystems, onde eu tenho aqui as minhas aplicações, são as minhas soluções, podem ser sistemas, né, para minha empresa, por exemplo, né, mas aqui é o meu ambiente pessoal, onde eu exploro aqui algumas coisas, utilizo para demonstrações e algumas aulas. Então, esse aqui é o meu ambiente pessoal. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeira coisa, criar uma nova aplicação. Então, vou clicar aqui nessa opção. Do zero. Do tipo Reactive Web App, que por trás utiliza a tecnologia React. Vou dar aqui uma cor, que vai impactar no tema dessa minha aplicação. E vou chamar de Trusted School. Ou, melhor, calculadora de média. Essa é a minha aplicação, vou criar. Perfeito, existe o conceito de módulo também no OutSystems, que você pode utilizar para criar uma arquitetura mais robusta, modular, orientada a serviço. E vou criar então aqui o meu módulo mais simples, aqui do tipo de interface, que vai ser a nossa calculadora de média. Perfeito, o OutSystems, essa é a cara, né, do OutSystems, essa é a nossa área de trabalho, o nosso IDE, onde aqui eu consigo ver a separação por interface, lógica e dados e processos. Não convém agora irmos ao detalhe em cada uma dessas abas. Do lado esquerdo vejo as minhas ferramentas de trabalho e vamos começar então pela interface. Aqui o desenvolvimento é também muito orientado à interface para termos um output, né? Não é limitado a isso, podemos construir soluções que são só serviços, por exemplo, expor APIs, mas é muito orientado aqui também à interface e é por aqui que vamos seguir. Assim como criamos primeiramente o nosso HTML no nosso projeto JavaScript. Então na interface eu vou criar, clicando com direito aqui no Flow, que é um agrupamento de telas no fundo, eu vou criar uma nova tela, um novo ecrã. Ele tem aqui alguns templates, eu vou utilizar o template vazio e vou incluir no menu essa tela, vou chamar de calculadora média, criar nova tela. Perfeito, eu vou fazer logo uma configuração que tem a ver com os permissionamentos, né? Então vou dizer que essa tela pode ser consultada de forma anônima. Não é do nosso interesse aqui ter um mecanismo de autenticação que já vem todo por padrão no OutSystems funcionando para essa nossa demonstração. Então vou dizer que qualquer pessoa pode acessar essa tela e podemos começar a construção da nossa interface, né? Tudo aquilo que vamos utilizar para coletar as informações do nosso utilizador e eventualmente o que é que vamos dar de retorno, né? O que é que vai ser a saída dessa nossa solução. Então bora lá começar a construir a nossa interface. Para isso, dei 2 cliques na minha tela e agora eu já vejo um painel de ferramentas, são os widgets, e que vamos utilizar para construir a nossa interface. Eu vou utilizar aqui alguns, como por exemplo o container, para agrupar alguns elementos, é o equivalente a div no HTML. Dentro desse container, eu vou adicionar mais um container. Vamos olhar pela widget tree, que é uma forma mais simples de ver toda a estrutura hierárquica da nossa solução. Esse container que está mais dentro, eu vou dizer que ele tem 6 colunas e vou adicionar um outro container também com 6 colunas. Perfeito. Para que vai me servir esses containers? Eu vou adicionar aqui uma label, assim como também fizemos no JavaScript, e vou adicionar um input.
Porém, como vocês podem ver, eu não escrevi nenhuma linha de código. Eu basicamente arrastei componentes aqui para a interface. Também vou querer um botão, já no meu segundo container. Perfeito. Eu noto que eles ficaram aqui um pouco desalinhados. E para isso, vamos adicionar aqui algumas classes a esse container. Classe já é um conceito mais voltado para o CSS, um pouco mais avançado. Você pode abstrair agora se você não tem esse conhecimento. Então, eu vou usar o displayFlex e o align items flex end. Perfeito. Agora está tudo direitinho e alinhado aqui nesse meu container. Vamos alterar aqui o valor dessa label para que ela seja, então, a nota. E vamos coletar aqui a nota nesse input e esse botão vai servir para adicionarmos a nota a uma lista, semelhante ao que fizemos nos prompts lá com JavaScript, ok? Podemos adicionar mais um input aqui por cima para coletar o nome, também para ficar idêntico, né, ao do JavaScript. Então, vou adicionar mais um container. Dentro desse container, mais uma label e mais um input. Vamos por aqui. E essa label, sim, será para o nome do aluno. Perfeito. E dessa forma, vejo que tem aqui alguns erros sendo informado pela ferramenta e diz que algumas propriedades do input precisam ser atribuídas. Então, vamos voltar um pouquinho atrás antes de avançarmos aqui com a lista para a criação de variáveis. Como vimos no OutSystems, eu crio a variável no contexto, em algum contexto específico. Então, aqui seria no contexto dessa tela. Eu vou clicar com direito e adicionar a variável local, essa opção. E vou criar a variável nome aluno e vou criar outra variável que seria, então, nota. O tipo, o data type do nome aluno permanece como texto e a nota, eu vou alterar o data type para decimal, ok? Então, agora sim, eu volto no input e aqui eu consigo ver as propriedades desse input, aqui no canto inferior direito, e eu posso dizer qual variável é que esse input vai alimentar. Ok? Então, eu não preciso daquela do getElementById e apontando o ponto value para uma variável. Basta eu fazer esse match aqui entre o input e a variável que eu já vou sempre estar obtendo o valor atualizado desse input. Então, a primeira vai mapear com o nome aluno e o segundo vai mapear com nota. Perfeito. E o botão? O botão precisa estar mapeado com um evento de onClick, assim como tivemos que configurar também lá no JavaScript. Então, clicando uma vez no botão, nas propriedades, eu venho nos eventos, evento onClick, e eu crio uma nova action. Lembra que uma action é o equivalente a uma função? Então, vamos também criar aqui uma action, que essa primeira é para adicionar a nota. Então, vamos construir aqui o semelhante ao que fizemos com o push, para pegar um elemento e adicionar uma lista, mas no OutSystems. Então, para isso, eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, uma variável do tipo lista, então vou chamar de notas. O data type será list, clico Enter e digo uma lista de quê exatamente? Então ela vai ser uma lista de decimal, então vai guardar aqui vários valores decimais nessa lista, perfeito? E agora aqui no adicionar nota onClick, o que é que eu quero fazer? Eu vou utilizar uma função do OutSystems, que não é o .push lá do JavaScript, mas eu tenho aqui, se eu puxar essa client action, eu tenho uma função que é o append, o list append, que pega um elemento e insere dentro de uma lista. O conceito é o mesmo. Eu vou dizer que a lista onde será inserido é o notas e o elemento é a nota. Então, o que é que eu estou fazendo? Pego a nota do input e levo para uma lista. Para termos a certeza, eu posso também criar algo visual que nos ajude a perceber como essa lista está sendo alimentada. Então, eu posso simplesmente utilizar as acelerações do OutSystems como drag and drop de uma variável do tipo lista para a minha interface e ele já vai criar aqui uma tabela que vai listar esses valores. Ele tem aqui um pequeno detalhe que é o atributo de ordenação que não se aplica nas listas locais e eu vou pôr aqui como none. Só para dar uma elegância a mais aqui também no nosso projeto, eu vou arrastar um texto por cima dessa tabela, vou colocar esse texto em um container e vou dar um estilo aqui nesse container, que vai ser então, o elemento desse container vai ser do tipo heading 2
e vai ter uma margem top, base, e uma margem bottom, base. E o texto que vai ter aqui, dando 2 cliques, olhando para as propriedades, vai ser lista de notas. Ok? Perfeito. Aqui é nota. E aqui nós vamos ter a lista com as nossas notas. Vamos publicar e ver como é que está andando essa solução, a semelhança do que fizemos com o JavaScript. Bom, pessoal, minha solução já foi publicada e vocês viram que eu cliquei aqui num botão, esse é o botão mágico do OutSystems que vai compilar e gerar todo o código otimizado e vai disponibilizar a tua solução na internet. Então, tem uma infraestrutura por baixo, servidores, que faz com que qualquer pessoa no mundo possa acessar essa solução que acabou de ser construída. Inclusive, você pode até fazer um teste aí e tentar acessar essa solução depois de ver esse vídeo. Então, essa solução está disponível na internet e esse é um grande diferencial. Desde uma solução que você construiu com JavaScript e HTML até ela estar feito deploy, o versionamento e tudo, são muitas configurações e muitas outras tecnologias que você tem que aprender para criar uma solução real, ok? Com programação tradicional. Com low code, tudo isso é abstraído através de uma infraestrutura na nuvem e a geração de código e de deploy automático feito pela plataforma. Isso, para mim, é incrível. Mas, bora lá. Já temos aqui a nossa calculadora online do OutSystems, onde eu posso pôr aqui o nome do aluno, James Andrade. A nota 5. Adicionar nota. Ok, já parou aqui na minha lista. Eu vou adicionando outras notas, 8, 7 e voa lá. Está funcionando bem. Temos uma lista de notas, temos uma forma de coletar uma nota e inserir numa lista. Agora falta a parte final, né, que é processar essas notas, somar todas as notas e calcular a média e dar um resultado, dar um output para o nosso utilizador. Como é que podemos fazer isso? Vamos ver lá no OutSystems. Bom, agora eu quero ir um pouco mais além com você e eu vou utilizar a aba de lógica para criarmos uma função, criarmos um método aqui no OutSystems que recebe um parâmetro de entrada e devolve uma saída, ok? Então, para isso, vamos na aba Logic, vamos criar o nosso método, que será o nosso método calcular média. Como é que vai funcionar esse método, não é? Essa action? Ela recebe um parâmetro de entrada, então clicando com o direito eu tenho essas opções, vou definir a minha entrada, que seriam então as notas. Essas notas, o data type dela é uma list, enter, uma lista de decimal, perfeito, e o output, então, é a média, o data type decimal, perfeito. Então, tenho a estrutura do meu método criado, agora vamos criar a lógica que é feita aqui no fluxograma. Então, nós temos aqui os elementos que vocês viram, o if, o switch, que é um tipo também de estrutura de condição, né, condicional. Temos o for each, que é o equivalente, então, à estrutura de repetição, que é útil para percorrer uma lista pré-definida, né, já com os elementos. Então, temos aqui o que é necessário para construir a nossa lógica. O que é que vamos fazer? Vamos arrastar o for each para percorrer a lista, configurando aqui a lista de notas, né? Então, o for each percorre toda a lista. Qual lista? A lista notas, que eu recebi como parâmetro. E vou puxar aqui o assign, que é a atribuição de valor, né? Na programação com um símbolo igual, nós conseguimos ter essa atribuição de valor. E vou conectar aqui o ciclo das minhas notas. Então, para cada nota, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável local aqui também, auxiliar, que seria, então, a soma, do tipo decimal também. Perfeito? Então, criei uma variável local no contexto dessa minha action. E no assign, eu vou dizer que a soma vai ser igual. E aqui é uma coisa interessante no OutSystems. Muita gente se confunde aqui no editor de expressões e faz assim, soma igual a soma. Só que não funciona assim no OutSystems. O editor de expressão já é o valor a ser atribuído. Então, eu digo a variável aqui em cima vai ser igual a esse valor aqui embaixo. Então, aqui em cima fica o soma e aqui embaixo vai ser igual a soma mais... E aí sim eu posso utilizar as propriedades do OutSystems que utilizamos para manipular a lista, que
que é o current, por exemplo, que é o valor atual, é o equivalente ao que fizemos com o i, né, lá dentro do laço for. Então, eu posso dizer que é o current da lista notas, e esse current ele vai mudando automaticamente na medida em que eu vou percorrendo essa lista aqui no for each. E, basicamente, eu digo que terminou aqui o ciclo, volto para o próximo item da lista. Então, ele está sempre somando aqui o current, né, dentro da nossa variável soma. Por último, para devolver a média, é basicamente fazer um assign também, uma atribuição de valor à variável média, onde média vai ser igual, e agora o editor de expressão, e aqui os operadores, lembra dos operadores, vai ser igual a soma dividido por notas.length, idêntico ao JavaScript, mas de uma forma mais visual, né? Então, aqui eu atribuí a minha média, que é a soma de todos os valores dividido pelo tamanho da lista, ou seja, quantas notas foram informadas. Aqui eu tenho a minha média e a minha função tá feita. Agora vamos ver como utilizar essa função lá na nossa interface. Então vamos voltar aqui para a interface. Na interface, vamos criar um novo botão aqui por baixo. Vamos organizar aqui esse botão através da widget tree. Vamos colocá-lo aqui no container. Vamos dar uma margem top. Vamos dar um nome a esse botão, que será então calcular média do aluno. Vamos dar 2 cliques. E ele já vai criar automaticamente uma action, né? Um evento de onClick nesse botão. Então, está aqui o calcular média do aluno. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Aquela função que criamos, aqui na aba lógica, eu vou clicar e arrastar para o meu fluxograma. Perfeito. Então, ele vai utilizar esse método calcular médias, onde ele precisa de uma entrada, que é as notas. Perfeito, porque eu tenho uma variável local justamente chamada notas. Então, eu vou passar para dentro desse método. Depois, eu posso utilizar o condicional para verificar a média e dizer se o aluno passou ou não. Perfeito? Então, bora lá utilizar o if, que é aqui o elemento do OutSystems. No if eu tenho uma condição, então vou abrir para dizer qual é a condição desse if. Qual seria a condição? Se, aí eu posso utilizar aqui o output, né, a saída do meu método calcular média. Se média ela é maior ou igual a 7, então o então aqui no fundo é conectar com o próximo passo, que até tem uma inteligência artificial aqui que nos mostra algumas opções. Então, eu posso mostrar uma mensagem, show message, e nessa mensagem vai ter o aluno, e aí eu vou concatenar com o nome do aluno, depois passou, o aluno passou, sua média foi mais valor da média. Fechar? Essa é a minha mensagem. Depois disso, eu posso terminar o meu fluxo. E caso não tenha sido maior ou igual a 7, ele vai para o fluxo false, onde basicamente eu vou copiar e colar essa mensagem. Porém, eu vou alterar aqui para não passou. E vou colocar uma carinha triste. Ok? Perfeito, pessoal. Vamos experimentar então esse código. Fazer aqui o publish para rodar toda a magia de gerar o código do OutSystems. E vamos experimentar o nosso código. Perfeito. Tá aqui o nosso sistema. Vou colocar. Vamos fazer aqui alguns testes. James Andrade. Nota 6, 7 e 9. Vou clicar no botão calcular média. O aluno James Andrade passou, sua média foi 7 ponto, uma dízima periódica ali 333. Um grand finale aqui poderia ser então um arredondamento, né? Nesse calcular média, onde o média, dentro do nosso método, o média vai ser igual a soma dividido pelo notas.length. E eu posso utilizar aqui o método round, que já existem alguns métodos por definição aqui do OutSystems.
E esses métodos nos ajudam com algumas operações básicas, como arredondamento, formatação, conversões, como nós utilizamos lá o parse int, né, lá no JavaScript. Daqui funciona da mesma forma, existem as funções já pré-estabelecidas. Então, vamos lá voltar para o nosso sistema. Vou repetir as notas. 6, 7, 9, não foi? James. 6, 7. Opa. De novo. James. 6, 7, 9. Calcular. E agora ficou aqui arredondada, dá até demais, né? Eu queria meu 0,3 ali, que eu suei tanto para obter. Mas pronto, poderíamos arredondar para 2 casas decimais, pelo menos, e não ficar aquela dízima periódica gigante. Não quero sair tanto aqui do nosso foco, pessoal. Basicamente, esse era o nosso objetivo. Passamos, sei que ficou um vídeo longo, em várias partes, né? Então, nós entendemos a importância da lógica de programação. Passamos por todos os conceitos da lógica de programação. Passamos pelo pseudocódigo para resolver um problema de calcular médias. Passamos pelo JavaScript e depois construímos no OutSystems a mesma solução, utilizando os principais conceitos da lógica de programação. Espero que isso tenha te dado uma clareza sobre esse assunto e visualizar de uma forma mais macro e ampla esse tema. Se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de deixar aí o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo que possamos vir aqui trazer para você. E se você quer se aprofundar, se você ficou até agora, significa que você está interessado nesse tema e você quer se aprofundar nesses temas para se tornar um excelente profissional, você deveria buscar um curso especializado. A Trusted School, ela tem o nível 1 e o nível 2, que são completamente focados na lógica de programação, no código tradicional e no OutSystems, para que você comece da forma certa a sua carreira e fortaleça essas bases. Perfeito? Então, se você está interessado, estamos com inscrições abertas. Aguardo por você nessa nossa turma. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Espero que tenha te ajudado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.